Este episódio do Falação é patrocinado por Ródia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, o podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ. Neste episódio, trazemos um tema sempre muito relevante e constantemente em desenvolvimento, a criação de conteúdo para redes sociais. O convidado é Mark Tawil, comunicador, empreendedor, autor e top voice no LinkedIn. Mark, seja muito bem-vindo ao Falação. André, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todas e todos. A ABERJ, para mim, é um divisor de águas. Eu me lembro em 2014 da importância de ter entrado para a ABERJ enquanto associado e de aprender tanto. A ABERJ foi o carimbo, a chancela que eu precisava enquanto agência para me desenvolver, enquanto jornalista para me relacionar e enquanto comunicação como um todo para aprender. A gente segue aprendendo sempre, então é um prazer estar aqui. Continuando então essa tua primeira fala, conta pra gente aqui do Falação um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou a esse tema de criação de conteúdo para redes sociais. Engraçado, porque acho que eu sempre fui um cara de conteúdo. O Estadão, lá atrás, ele lançou uma propaganda que era assim, você faz cara de conteúdo, mas você não tem conteúdo. Era uma coisa assim do gênero, né? Fazer cara de conteúdo, e foi um bordão que pegou. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou um cara de conteúdo, eu tenho cara de conteúdo, sou um cara de conteúdo, você não. Mas eu sempre produzi conteúdo. Eu me lembro que quando criança, eu tinha um jornal que eu rodava no mimeógrafo e levava para a escola e pendurava na parede. Era assim também na faculdade, porque eu só tive computador com 18 anos, eu tenho 47. Então, toda a vida eu produzi conteúdo. Quando eu fui ser jornalista, e eu trabalhei na Jovem Pan, na Band News, trabalhei, enfim, sou velho, né? No Jornal da Tarde, durante 8 anos. Eu me lembro que aos 19 anos, portanto, vai para 30, eu publiquei uma carta no Estadão falando, não falando mal, mas criticando a postura neonazista de alguns paulistanos que tinham pichado o Centro de Tradições Nordestinas. E aquilo me motivou, porque eu percebi que o jornalismo era uma oportunidade de dar voz, de amplificar ideias que eu tinha. Ou seja, eu não era um Zé Ninguém e tinha oportunidade de falar para mais pessoas. Hoje eu continuo um Zé Ninguém e vejo que todo mundo tem oportunidade de falar para mais pessoas e fico imensamente feliz por isso, porque parou um pouco essa questão de formador de opinião. Todo mundo forma opinião. Mas quando você é novo e você tem essa oportunidade, você ganha corpo. E eu tinha 19 anos. Depois eu fiz um outro texto contra o racismo que foi publicado no Cola, suplemento do Estadão na época, que depois virou Zap, talvez 25 anos atrás. E aí eu sempre quis trabalhar com jornalismo, e eu fui me aventurando. Entrei na Jovem Pan, fiquei 3 anos, eu tinha 22 anos. Fui para a Band News FM mais velho, depois de ter passado pelo JT por 8 anos. E aí, em 2010, decidi montar a agência. Quando decidi montar a agência, que era um caminho até então super natural, hoje talvez 10 anos depois eu tivesse montado uma startup, mas na época foi uma agência. Eu fui pelo caminho do conteúdo, era uma agência de conteúdo, e ninguém sabia o que era uma agência de conteúdo, ninguém sabia explicar o que era conteúdo. Então eu falava, não, conteúdo é o recheio, é aquilo que você põe ali no meio, é o texto e tal. Imagina, o Facebook estava desenvolvendo, várias redes mal existiam, não tinha essa questão que nem hoje. Então era tudo muito novo. Em meados dos anos 2010, eu percebi que o meu lado agência, eu entrei na ABERJ então em 2014, o meu lado agência já estava robustecendo, mas eu sentia falta do autoral. E aí eu escolhi o LinkedIn como uma rede relativamente nova para mim, fui lá e fiz um artigo. E eu vi que o artigo no dia seguinte tinha 3 mil visualizações, o que equivale a hoje a 30 mil. Eu falei, nossa, 3 mil, eu? O que é isso? Eu descobri que tinha uma página em que os editores selecionavam, pinçavam textos em português e também em outros idiomas, mas em português, e colocavam isso para todo mundo ver. Eu falei, puxa, de novo, né? Era a comunicação, o jornalismo, enfim, qualquer outra coisa, me mostrando que eu, um Zé Ninguém, poderia ter voz, que a minha voz importava. Só que era um momento diferente. Eu já tinha passado pela Band News, eu já tinha passado pelo JT, eu já tinha passado pela Jovem Pan, já tinha escrito livro, mas naquele momento eu era Tawil Comunicação e só. Ou seja,
quando você não tem uma chancela grande por trás, quando você é independente, é muito mais difícil você ser valorizado. E aí eu falei, bom, eu vou apostar nisso. O segundo artigo que eu escrevi foi um artigo sobre pontualidade, e aquele viralizou de verdade, tipo 500 mil de leituras em uma semana. E aquilo me chocou, porque aquilo realmente me deu muito seguidor, era uma coisa muito nova para mim. No final do ano, depois de 60 artigos, ou seja, eu apostei naquilo, o LinkedIn fez uma lista, até então inédita no Brasil, chamada Top Voices, ou seja, vozes que engajam na rede. E eu fui eleito número 1. Aquilo, claro, era muito novo, de novo para mim, é que nem sai amanhã a lista, sei lá, Instagram Pop Tones. Você não vai saber o que é, depois de um ano talvez. E isso aconteceu mesmo, demorou para engatar a lista Top Voices. Em meados de 2017, eu senti que havia ali realmente uma consistência para muita coisa. Eu continuei produzindo conteúdo, continuei escrevendo artigo, fui chamado para participar de conselhos, de causas, que era uma coisa que eu queria muito. Então, fui para a causa do refúgio, igualdade racial. Comecei a usar a vitrine que o LinkedIn me deu para colocar uma luz em pessoas e em temas que importavam. E aquilo me deu muita força. E aí a produção de conteúdo continuou, e aí eu fui me espalhando mesmo. Em 2018, eu fui chamado para voltar para a imprensa, para a Rádio Globo, ao lado da Mariana Godoy, para ser comentarista do Café das 6. E de lá não parei mais, porque eu entrei para a Época Negócios, então sou colunista faz 2 anos, agora em fevereiro, com mais de 100 artigos, colunista semanal. Tem um podcast na Rádio Jovem Pan, que está indo para a 3ª temporada, que chama Auto Performance, e eu continuo com os 2 pés fincados no glorioso 3º setor. Faço outras coisas, e vou dar um spoiler aqui, mas eu devo me tornar o primeiro embaixador do Shark Tank Brasil, e eu também sou conselheiro editorial da revista HSM. Então, eu estou trabalhando muito para eu poder espalhar boas histórias, né? Histórias que realmente as pessoas talvez não conheçam, ou se conhecerem, encontrem um outro ponto de vista. Excelente, Marco. Você comentou que hoje todos têm a oportunidade de falar para mais pessoas. E eu percebo que virou uma máxima, já é quase um lugar comum a frase que todos são criadores de conteúdo. Se você tem um perfil numa rede social, você é um produtor de conteúdo. E eu fico curioso para saber como que você responde a isso. Qual é a sua impressão sobre essa máxima? Não vejo dessa forma. Eu vou te explicar o porquê. Você escrever e você postar alguma coisa não significa que essa coisa tenha um conteúdo consistente. Ou pode ser um conteúdo raso. Então, das duas, uma. Todos somos produtores de conteúdo. E tem gente que produz um conteúdo ruim, ou aqueles que produzem alguma coisa não necessariamente produzem um conteúdo. Elas podem produzir alguma coisa que você chama como quiser. Talvez um entretenimento, talvez um oba-oba, talvez uma egotrip. Agora, conteúdo de verdade, veja, é muito subjetivo também. Tem gente que acha que funk não é música. Então veja como os preconceitos, os viés também inferem nisso. Mas eu não vejo que todo mundo que comunica é um bom comunicador. Sabe aquela história? Você fala inglês fluente, eu me comunico. Eu me comunico não necessariamente a falar inglês fluente. Eu produzo conteúdo. Então, você produz conteúdo que você está compartilhando, você está colocando uma frase de outra pessoa, isso é produzir conteúdo? Colocar uma charge é produzir conteúdo? Ou você produz um conteúdo? Então, eu vejo que conteudistas mais profissionais são aqueles que se tornam fonte primária. Então, um artigo, por exemplo, no portal da Aberge, que é uma fonte primária de alguma coisa, é muito diferente do que alguém que compartilha o artigo da Aberge. Então, quem pretende ser um produtor de conteúdo de verdade tem que se munir de outros conteúdos, estar aberto ao contraditório, formular as ideias. Lembrando que, claro, a gente não cria todas as ideias todos os dias, a gente aprende dos outros, mas o nosso ponto de vista, seja ele qual for, vale. O que eu vejo hoje é que você tem reprodutores de conteúdo, em vez de produtores. É o vídeo do WhatsApp, é a dancinha, é o oba-oba do TikTok, nada contra. Agora, chamar essas pessoas de conteúdo, de conteudistas ou de produtoras de conteúdo, vejo que é um pouco demais. E para as pessoas que se propõem a ser, então, fontes primárias de conteúdo, quais você nota serem as maiores dificuldades na produção de algo relevante, de algo que seja de fato bom? A primeira delas é um temor do julgamento.
O temor do julgamento está em tudo, não precisa nem ser para o produtor de conteúdo. Pode ser para mim, que já tenho experiência e quero me aventurar numa outra área. Te dou um exemplo. Eu estou querendo entrar no TikTok. Poxa, mas você... Sim, eu tenho 47 anos, tenho uma filha de 7, um filho que vai fazer 5, e eu vejo que a minha linguagem ela já está ficando datada. Então, entrar no TikTok, não para fazer dança, não para fazer oba-oba, mas para flertar com esse novo, para entender para onde está caminhando o mundo. É super importante. Então, renovar a audiência, entender novas linguagens, ver coisas que eu não gosto. Eu não preciso concordar com aquilo que eu vejo, mas eu preciso estar aberto a acolher as outras produções e talvez aprender com isso. Não significa que eu preciso ficar pichando um conteúdo que eu acho ruim, mas se ele está viralizando, alguma coisa ele tem e eu posso aprender. Então a gente sempre tem que pensar em aprender alguma coisa com alguém. Sempre. E eu estou muito aberto a aprender o tempo todo. Eu vejo que as grandes personalidades que, entre aspas, deram certo na vida, não são as mais ricas, nem as mais inteligentes, nem as que se adaptam. São aquelas que aprenderam que é preciso aprender sempre. A segunda coisa que eu vejo, além do medo do julgamento, é uma procrastinação vinda da perfeição. Que eu também tenho um pouco, tá? Eu também tenho um pouco. Às vezes até muito. Ou seja, o medo do julgamento é a primeira coisa. Mas tudo bem, decidi me lançar. Não tenho mais medo do julgamento. Mas, puta, por onde eu começo? Será que eu preciso ter um baita som? Será que eu preciso comprar a melhor luz? Será que eu preciso estar num cenário paradisíaco, colocar todos os filtros? Ou eu começo de qualquer jeito? O começar de qualquer jeito, óbvio que não é o ideal, mas o começar é uma cabeça de startup. É uma cabeça moderna. Primeiro você coloca o bloco na rua, claro que com vários senões aí, e depois você vai pivotando, você vai lapidando. Porque feito é melhor que perfeito. E as coisas que nascem perfeitas já podem ter nascido mortas ou muito velhas. Então, esses dois pontos, medo do julgamento e uma procrastinação em busca da perfeição, eu vejo que são os dois grandes, para mim, né, evidentemente, mas são os dois grandes impeditivos para as pessoas se lançarem de primeira. Eu penso que também existe uma dificuldade em entender cada plataforma. Você citou agora o TikTok, falou primeiro do LinkedIn, e no TikTok talvez, se eu nunca entrei, a minha primeira impressão é que todo mundo lá, entre aspas, tem que fazer uma dancinha, como você citou. Como você vê isso, assim, essa atividade, esse exercício de olhar para cada plataforma com suas próprias necessidades ou com sua própria linguagem? André, é uma questão de imersão. Não adianta você querer entrar numa plataforma e não usar. Não adianta você fazer uma conta e não alimentar. Então, se você quiser entender como funciona qualquer plataforma, você vai precisar de dedicação. Você vai precisar um pouco de estudo, você vai precisar um pouco de análise. Você vai ter que usar o teu tempo e talvez aniquilar algumas vontades que você teria. Eu prefiro assistir Cobra Kai do que ficar analisando o TikTok. Mas se eu quiser estar no TikTok, eu vou ter que deixar de assistir um seriado na Netflix, vou ter que deixar de ler alguma coisa, talvez até deixar de ficar com meu filho ou minha filha, para eu poder entrar. Porque isso faz parte. O que acontece hoje é muito geracional, é que ninguém tem muita paciência. As pessoas não têm paciência para o estudo. Eu vejo pelos meus filhos, eles assistem um filme, por exemplo, Soul, da Disney, eles ficam puxando com o dedinho no iPad até chegar na cena que eles gostam. Eles não assistem o filme inteiro. E assim caminha o mundo, infelizmente. As pessoas não têm paciência, ou seja, a molecada entra e já quer trabalhar no Google, no mercado. Eles não têm paciência de ir lá, de trabalhar até mais tarde, e tudo bem. Porém, a natureza não dá salto. Se você quiser realmente ser alguma coisa ou alguém, você vai ter que camelar um pouco, faz parte do jogo. Eu te dou um exemplo. Eu demorei muito para construir uma base no LinkedIn. Eu tenho 500 mil de seguidores. Fala, nossa, 500 mil de seguidores. Sim, 500 mil de seguidores. Eu tenho 40 mil seguidores no Instagram. Nossa, 40 mil. Sabe quanto eu tenho no YouTube? Aliás, quem estiver ouvindo, por favor, passa lá, dá uma força, se inscreve no canal. 1.000 pessoas. Eu tenho vídeos assistidos por 30 pessoas. Eu morro de vergonha, mas quer que eu faça o quê? Se eu não começar, se eu não der o primeiro passo, se eu não, enfim, não me aventurar e não sair do conforto, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai montar o vídeo e colocar minha cara ali. Sou eu. Então, esse é o ponto. Se eu não tiver angústia do TikTok e decidir entrar, eu tô falando disso aí, pessoal, mas assim, isso é rede social, que é uma das vertentes da vida. Isso vale para tudo.
Ninguém vai bater na minha porta e falar, grande Mark, adoro o seu trabalho, posso te contratar para isso? Pode até acontecer, mas é muito mais fácil isso acontecer se eu estou me relacionando, se eu estou postando as coisas que eu faço, se eu estou batendo nas portas certas e até oferecendo um pouco do meu trabalho para as pessoas conhecerem, se eu estou fazendo coisas, entre aspas, gratuitas, para dar ali um cheiro daquilo que eu faço. Conteúdo é 80% gratuito e 20% pago. Essa é a conta. Você fica ali de cada 10 posts que você vai fazer, 8 vão ser conteúdo, entre aspas, de um tempo que não volta mais. Mas talvez dos 10, 2 você vai poder rentabilizar de alguma forma. Talvez não na plataforma, mas quem sabe alguém te contratando, porque gosta. Então não tem ilusões. É muito mais entrega do que resultado financeiro. Mas alguma hora isso engata. E quando engata, você percebe que valeu a pena. Então hoje eu tenho 1.000 seguidores no YouTube. É triste, super triste. Imagina, eu tenho 500.000 na outra rede, eu tenho 1.000 nessa daqui e camelando. Mas se eu não começar, se eu não perseverar e se eu não tentar até o fim, como é que eu vou saber se daria certo ou não? Certo. E eu gostaria de ouvir de você o que você tem observado, até como erros das pessoas que perdem a mão, que exageram na busca por um engajamento, então, talvez por uma visão de curto prazo, não de longo prazo, como você apresentou agora. Excelente. Você sabe qual a diferença da riqueza para o lucro? O lucro é curto prazo, riqueza é no longo prazo. As pessoas querem o lucro. O que é o lucro? Curtida, oba-oba, tapa nas costas, viralização. Tudo isso é muito legal, mas tudo isso pode te definir negativamente. Então, o que eu vejo como erro hoje em dia é uma infantilização das pessoas. Então, não estou dizendo que adulto não pode dançar, mas é evidente que tem um limiar ali entre uma coisa espontânea e legal e uma bobagem, que é nítido que a pessoa está fazendo ali porque ou porque é a dança da moda, ou porque ela quer ser jovem, ou ela acredita que isso vai trazer. E fica bobo. É quando você se infantiliza demais, você vai ser lembrado por isso. Como você é careta demais, você vai ser lembrado por isso. Então tem que ter um meio termo. Então as pessoas têm se banalizado, se infantilizado. Esse é o primeiro ponto, que eu vejo que é ruim. Segundo ponto, que é mais do que ruim, as pessoas têm perdido a mão na hora de interagir. Então não é só uma questão de produção de conteúdo, é uma questão de interação. As pessoas perderam a mão da argumentação, as pessoas perderam a mão do respeito, as pessoas perderam a mão da interação saudável, até do contraditório argumentativo num nível adulto. Você não precisa ser acadêmico, mas você pode responder com educação e você pode trazer um ponto de vista. Acontece que virou uma arena sem as pessoas lembrarem que rede social é vida pública. Antes de fazer, antes de interagir, de debater, pensa nas consequências, pensa numa contaminação cruzada. A gente percebe isso errando. Eu já errei muito, eu já critiquei pessoas, instituições que hoje eu vejo e falo, puta, não precisava ter feito isso. Me deu like, me deu viralização, me deu seguidor, mas será que agregou de verdade? Hoje eu vejo que não. Me arrependo? Claro, algumas eu me arrependo. Algumas até pedi desculpa depois, quando eu me toquei. Mas essa é uma construção. Eu não estou acima do bem e do mal. Ninguém está. A gente tem os cancelamentos hoje. Todo mundo está sujeito ao cancelamento. Então, para você evitar ser cancelado na vida real, que é muito pior do que na internet, pensa 15 segundos. Você demora 15 segundos para fazer um tweet. Você demora meio minuto para responder um comentário. Mas será que você precisa falar palavrão? Criticar tudo e todos? Será que um pouco de razão não te valoriza? Eu vejo que sim. Certo. E sobre a dificuldade de uma pessoa ou até mesmo uma marca encontrar a sua própria voz dentro das redes, uma voz que seja autêntica, que tenha personalidade, quando parece que há até uma certa, entre muitas aspas, pressão para você repetir um modelo de fala, repetir uma certa linguagem que aquela plataforma não só permite, mas que ela propaga. O que eu vejo acontecer hoje, André, infelizmente, é que a gente vive num tempo de efeito manada. Os empreendedores de palco que não têm CNPJ e te afirmam como criar a empresa dos sonhos. A gente tem gurus financeiros metidos a espiritualistas. A gente tem médico dizendo para você como você deve montar uma empresa. E tem empresários dizendo como fazer um lockdown vertical e se cuidar tomando essa ou aquela vacina. Está tudo errado. Então, parte de nós,
usuário das redes sociais, ter um senso crítico. Para onde eu estou indo? Para quem eu estou oferecendo o meu tempo? O valor, o ativo mais importante, que é a minha atenção. A minha sugestão é primeiro ter senso crítico. Para quem que eu estou dando a minha atenção, o meu tempo? Quem são os gurus que estão na minha vida hoje, as pessoas que me influenciam, eu estou levando isso adiante. Porque muitas dessas pessoas que nos influenciam fazem com que a gente perca tempo. Além da gente não aplicar, a gente vive a vida do outro e não a nossa. Quando a gente passa a viver a nossa vida e perceber que somos seres incompletos, seres que precisam melhorar, a gente começa a identificar os pontos de melhora. Isso faz todo sentido para ter uma voz. Porque você só consegue ter uma voz que engaja quando você sabe naquilo que você é bom e vai pôr uma lupa em cima, naquilo que não é tão bom e pode e vai melhorar, e naquilo que, putz, eu não quero mostrar esse meu lado, talvez. Eu não preciso esconder, mas para que eu vou falar sobre finanças se eu não sou um cara de finanças? Aí vem o treino, aí vem o exercício daquilo que eu quero oferecer. Então, eu acho que a falta de voz é uma anulação principal. Eu estou me anulando primeiro, eu estou acreditando que eu não tenho voz e que, poxa, outra pessoa é muito melhor que eu. Esse é o primeiro ponto. Depois, acho que falta um pouco de estudo, de estratégia. Tá bom, eu quero ter uma voz. Por onde eu começo? Bom, o que as pessoas gostam de mim? O que elas gostam que eu fale? O que eu gosto de falar? Como é que eu poderia melhorar, então, o meu conteúdo? Como é que eu poderia melhorar minha fala? Em quem que eu me espelho? Não para viver essa pessoa ou virar um súdito, mas talvez em quem que eu me espelho para pegar alguma coisa dessa pessoa, tropicalizar ou regionalizar para mim e depois criar um conteúdo que seja ali, sei lá, um caldo de muitas coisas e testar, teste A/B, como fazem as startups. Porque, de novo, se você se propuser a ser o best-seller, seu livro nunca vai sair. Você vai ter que testar, você vai ter que colocar na praça e você vai ter que validar. É assim que funciona o mundo. E você tem todos os dias milhares de oportunidades. Quando eu comecei, falei lá atrás, que eu tive uma carta publicada no Estadão e depois um artigo, era a minha única oportunidade, imagina, com 19 anos, de sair num grande veículo. Putz, o que é grande veículo hoje? Felipe Neto, que começou no quintal de casa. Então, tudo mudou, mas você tem inúmeras oportunidades, inúmeras redes, todos os dias para fazer testes. Você tem o Twitter, você tem o Instagram, olha quantos espaços para você poder divulgar que a gente mal usa direito. Então, vamos lá, para ter uma voz que realmente importe, primeira questão, autoconhecimento. Segunda questão, identificar oportunidades, conversar com pessoas, pedir feedbacks. Aí você começa a agir, você começa a testar e de novo você volta para o feedback. E aí, por fim, disciplina. Disciplina para você manter tudo aquilo que você criou e mesmo quando você tiver curtida zero, que você acreditar que você está pregando no deserto, alguém vai te olhar. E esse alguém, em algum momento, pode te levar para algum lugar que você nunca imaginou chegar. A gente pode ter um aliado ou um mentor ou alguém que te puxa, ou alguém que simplesmente viu o que estava acontecendo, que te dá um voto de confiança e catapulta aquele teu zero para 1 milhão. Super pode acontecer. Tem inúmeros casos hoje em dia. Basta dizer que aquele rapaz que sofreu racismo, um menino que entregava comida e sofreu um ataque racista no interior de São Paulo, da noite para o dia ele teve 2,5 milhões de seguidores no Instagram, porque a história viralizou. Ele não fez nada para isso. Ele só respondeu à altura para o racista e sem xingar. Então, episódios acontecem na nossa vida que podem nos levar a lugares incríveis. Mas para isso, você precisa estar muito seguro de quem você é. Senão você vai viver a vida dos outros. E aí não tem história. Ninguém compra 2 vozes iguais. Você tem ali meia dúzia de amigos que ficam se lambendo e viram um clubinho. Mas se você está imitando alguém, por que não pegar o original? E aí você vai ficar de lado sempre. E Mark, para terminar então, você teria recomendações de leituras ou outras fontes de conhecimento para conhecermos mais sobre esse assunto? Teria. Em vez de eu te dar uma fonte de livro, eu prefiro te dar uma sugestão de conceito. Eu vejo que o mundo está muito pulverizado.
Tem muitos conteúdos bons na mão de muitas pessoas boas. Então, minha sugestão é, faça uma curadoria. Não vá no livro da moda, nos 10+, a produtividade, os insights, a beleza das coisas é aquela que funciona para você. Se o Obama chegar aqui amanhã, entrevistado pela Aberj, e disser 10 dicas de Barack Obama para você melhorar a tua voz. Eu, Mark Rocco, não vou aparecer com uma voz melhor. Então você tem que identificar aquilo que funciona para você e captar aquilo que funciona para você. O que eu faço mensalmente é procurar nos domínios que eu gosto, nos temas que me apetecem, leituras, podcasts, artigos. Eu mudo o canal. Eu tento trazer formas diferentes para conteúdos parecidos. E isso me alimenta. Então, se eu puder te dar uma sugestão, eu não vou te dar sugestão de um livro ou de um podcast. Tem o Alto Performance, se você quiser escutar. Mas a minha sugestão é, pega temas que sejam interessantes e vai trocando de fontes. Vai trocando de pessoas, vai trocando de emissores, de conteudistas. E leia sempre pessoas que você não gosta ou pessoas com as quais você não concorda, porque essas agregam demais na hora de você sustentar um argumento. Você consegue analisar melhor e acima de tudo, responder a esse contraditório, já tendo identificado, sem surpresas, o que vem do outro lado. Por fim, uma dica que para mim é fundamental todas as vezes que eu falo em conteúdo. Beba das fontes que os teus influenciadores bebem. Então, se você gosta de alguém, se você segue alguém que te influencia, alguém com quem você concorda, alguém com quem, você consegue mesmo não estando com esse mentor ou essa mentora pessoalmente, você aplica no teu dia a dia e funciona, procura saber quem influencia essa pessoa. E aí você vai perceber, curiosamente, que essas pessoas são influenciadas pelos primeiros sábios, pelos primeiros gurus, pelos primeiros livros. Então, vamos lá, resumindo, primeira coisa, não precisa se apegar a um livro, procura saber onde estão os conteúdos que você gosta e quais são as pessoas que você gosta. E aí você faz uma seleção natural e você vai mudando isso. Segundo ponto, leia o contraditório, analise aquilo que você não concorda, as pessoas com as quais você não divide a mesma opinião, mas acolhe, porque elas estão ali, elas têm o seu público e elas têm algo a dizer. E por fim, beba das fontes que os seus influenciadores bebem. Quem são as pessoas que influenciam quem te influencia? Acho que aí você cria um caldo e você consegue ter uma riqueza de conteúdo para conversar em qualquer mesa. E este foi mais um episódio do Falação. Visite o portal Aberj para saber mais sobre cursos, publicações e como se tornar um associado. O endereço é aberj.com.br. Para contactar o Falação, mande mensagem no podcast @aberj.com.br. O podcast é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!